A ansiedade é uma das perturbações mentais mais comuns no mundo. Em Portugal, para além do aumento progressivo do número de diagnósticos, o consumo de medicamentos é alarmante. Vendem-se, em média, por ano, 10,5 milhões de embalagens de ansiolíticos e benzodiazepinas. Estes medicamentos podem causar dependência e ter efeitos negativos se usados de forma continuada. A ansiedade define-se por ser uma resposta fisiológica normal do corpo quando estamos perante uma ameaça. Mas como é que essa resposta se manifesta? Por que é que falamos em perturbações da ansiedade? E por que causam distúrbios graves? Em estado de ansiedade há um conjunto variado de respostas fisiológicas que acontecem em simultâneo. O coração bate rapidamente, a respiração fica acelerada, a dinâmica do fluxo sanguíneo altera-se, procura-se irrigar os músculos, há uma libertação de adrenalina, a visão periférica fica desfocada. Normalmente começavam com sintomas físicos e então estávamos a falar de, por vezes, ter assim um formigueiro nas mãos, começar a sentir alguma dormência que passava automaticamente para a respiração, começava a ficar descontrolada e a partir daí entrar numa espiral de mal-estar que culminava com o coração a disparar e uma descarga de adrenalina como se estivesse a ser atacado naquele momento. Todos nós, em determinadas alturas da nossa vida, já sentimos ansiedade. Quando fazemos o exame de condução ou naquele primeiro encontro com a pessoa de que gostamos, muitas são as situações em que ter ansiedade é normal. Mas quando a tensão se apresenta de uma forma extrema, que se perpetua no tempo e afeta a vida cotidiana, é provável que estejamos no campo das perturbações da ansiedade. Há pessoas que não conseguem acalmar-se durante todo o dia, ficando exaustas e irritáveis. Aqueles que sofrem de ansiedade descrevem muitas vezes a sensação de espiral sem controle, sem saída. Existem casos de ataques de ansiedade que levaram pessoas a gritar descontroladamente em aviões, exigindo sair e tentando abrir a porta em pleno voo. Existe uma ansiedade que é natural. Eu diria que é muito natural termos medo de voar porque não estamos propriamente habituados a voar, ou de ficarmos fechados num sítio que é demasiado apertado e do qual não conseguimos fugir. O que não é tão normal é que esse medo se transforme num ataque de pânico. Mas não precisamos de levantar voo para que a ansiedade ataque. Há pessoas que param os carros no meio do trânsito, incapazes de continuarem a viagem. Ou outras que deixam de conseguir sair de casa com medo de perderem o controle a qualquer momento. Até que um amigo meu que também tinha crises de pânico uma vez disse: eu não consigo conduzir em autoestradas porque sinto-me preso, eu depois não posso voltar atrás. A vez seguinte que eu peguei no carro para conduzir na autoestrada tive uma crise de pânico. Portanto, o poder da sugestão numa cabeça que está a passar por este processo é bastante forte. Medo de autoestradas, medo de pontes, medo de ficar fechado num cinema, ataques de pânico em filas de espera. Todas estas manifestações de ansiedade são surpreendentes e aparentemente incompreensíveis. Se olharmos para o reino animal, podemos observar que a ansiedade não existe apenas nos seres humanos. Isso acontece porque todos interagem com o meio ambiente e assim precisam de formas de defesa perante as ameaças que os rodeiam. A ansiedade é criada por termos de optar por uma solução, fugir ou lutar. Todos os cenários têm de ser processados pelo nosso pensamento a uma velocidade estonteante para decidirmos qual a opção que nos vai manter vivos. Uma série de alterações fisiológicas são acionadas. Estas alterações não surgem por acaso. Servem para podermos fugir ou lutar. Quando estamos em situação de fuga ou luta, sentimos mais força, caçamos-nos menos, fugimos com maior rapidez. Quando uma gazela foge de um leão, sabemos que o perigo é real. Mas em humanos, o medo está mais associado às tarefas, rotinas e relações da vida cotidiana. Talvez a maior diferença seja que nem sempre conseguimos fugir ou lutar com aquilo que nos mete medo. Não parece lógico que a fuga seja uma resposta eficaz a uma conta que temos para pagar, ou que a luta possa servir de grande coisa quando estamos presos num transporte público. Por exemplo, eu já tive um ataque de pânico a ver um espetáculo no Campo Pequeno, a abrir o espetáculo. Nós fomos no sábado e ele tinha começado na sexta-feira. Começo
a dizer que iam fazer aquele espetáculo em homenagem a um senhor que tinha falecido de ataque cardíaco ali naquele mesmo espetáculo na véspera. E eu comecei a pensar, bem, com esta confusão nunca os paramédicos aqui chegaram, como é que aqui alguém entra, uma pessoa realmente morre aqui com ataque cardíaco que ninguém nos assiste. Pronto. Quando foi ouvir o intervalo tive que me vir embora porque já tinha tomado 2 alprazolam. Mas pior e mais confuso é tentar entender porque é que desenvolvemos medos de objetos, certos animais ou situações que não são perigosas. Para tentar encontrar esta resposta teremos de olhar para aquilo que é único no ser humano, a linguagem. Quando pensamos na palavra copo, todos iremos imaginar um copo diferente, alto, baixo, de vidro, de plástico. Mas todos entendemos o significado geral da palavra, o que nos permite comunicar. A palavra é apenas um símbolo de algo que conhecemos. Da mesma forma que sabemos que um semáforo vermelho quer dizer parar e um semáforo verde avançar. 2 pontos e um parêntese a fechar significam um sorriso. Tanto quanto sabemos, o ser humano é o único animal que consegue pensar desta maneira, com símbolos. O que é a linguagem senão um sistema onde uma coisa pode significar uma outra coisa qualquer? Num contexto destes, uma garrafa de água vazia pode significar o vazio, ou um frigorífico pode significar uma mãe fria. São estas ligações, estas associações que vamos fazendo de forma mais ou menos espontânea, de forma mais ou menos automática, muitas vezes sem nos apercebermos, que faz com que possamos temer coisas que não existem. Podemos, por exemplo, estar muito perto de ligar uma noz, o fruto, com um nó na garganta e desenvolver a fantasia de que as nozes são venenosas ou que vão ficar-nos entaladas na garganta. Uma aranha, que se move rapidamente perto de nós, pode, por exemplo, ativar no nosso inconsciente todo o medo do escuro e dos monstros que na infância acreditávamos estarem escondidos e prestes a comer-nos. E é esta rede complexa de associações que nos pode fazer temer não o objeto em si, mas sim aquilo que ele representa, fazendo com que nos sintamos ansiosos face a situações aparentemente inocentes ou exageremos as nossas reações frente a problemas relativamente simples. Eu não vou a um centro comercial a um fim de semana. Não vou, aquilo é muita gente, os sons, as luzes, tudo aquilo me começa a fazer um bocadinho de confusão e vai desbloquear ali qualquer coisa que no momento eu tenho um ataque de pânico e tenho que estar depois então a concentrar-me em deixar de ter o ataque de pânico. Portanto, não vou. Em experiências com animais, de Pavlov ou Skinner, verificou-se que ratos e cães podiam ter respostas comportamentais específicas. O famoso cão de Pavlov, por exemplo, salivava ansiosamente quando se tocava uma campainha, habituado a que depois dessa campainha lhe dessem comida. A ligação campainha-comida resultava numa resposta fisiológica a um som, como se de um alimento se tratasse. O nosso inconsciente faz muitas vezes esta ligação entre aquilo que é uma situação relativamente corriqueira, como termos uma entrevista de emprego, com uma situação perigosa, como estarmos na selva e sermos perseguidos por um leão. E de repente estamos a ter um ataque de pânico à frente do responsável de recursos humanos da empresa. Ao longo da história, muitos autores, como o Freud, o Skinner ou o Pavlov, verificaram em situações experimentais, cada um à sua maneira, que existe de facto uma associação entre aquilo que são representantes mentais e o medo. Mas qual será a origem destas perturbações? Segundo as conclusões de Freud e Skinner, entre outros, a maioria das perturbações da ansiedade desenvolvem-se na infância. São as experiências de ansiedade nas crianças, seja de desejos que não são satisfeitos pelos pais durante bastante tempo, ou de abandono, repetidas durante os primeiros anos de idade, que conduzem a mudanças específicas no cérebro que podem ser observadas pelas técnicas mais avançadas da neuroimagiologia. Não é possível separar o ser humano do seu contexto. E num contexto onde vivemos crises económicas, onde vivemos pandemias, onde vivemos um desenvolvimento tecnológico de uma forma que nunca na história da humanidade se viveu, será de esperar que a natureza das relações que desenvolvemos mudem ao longo do tempo. Não é muito claro perceber porque é que os diagnósticos de ansiedade estão a aumentar. Podem ser por muitos motivos. Pode ser porque os técnicos estão mais preparados para os observar.
Pode ser porque temos maior acesso a serviços de saúde, mas também pode ser porque existe qualquer coisa no contexto que faz com que, nas nossas vidas aceleradas, a ansiedade possa surgir com mais frequência. De acordo com o DSM-5, o Manual de Diagnóstico Psiquiátrico Americano, a ansiedade caracteriza-se por uma preocupação excessiva que foge ao controlo, podendo também levar a inquietação, hipersensibilidade, irritabilidade, cansaço, dores nos músculos, dificuldade em dormir. Mas as perturbações da ansiedade podem tomar formas ainda mais alarmantes. Fobias, ansiedade social, perturbações obsessivo-compulsivas, ansiedade de separação, hipocondria, stress pós-traumático. É comum ouvirmos falar da expressão ataque de pânico associada à ansiedade, mas temos alguma dificuldade em compreender esse conceito. Obviamente que se começasse agora um tremor de terra aqui, era óbvio que todos nós poderíamos entrar em pânico, mas isso não era considerado um ataque de pânico, isso era uma reação de adaptação adequada a uma situação que está a acontecer e que qualquer ser humano reagiria dessa maneira. Os ataques de pânico são muito frequentes na população. Começam normalmente no fim da adolescência, na idade adulta jovem, e têm de ser tratados de uma forma rápida, porque senão começam a ser altamente incapacitantes. Quem sofre destas perturbações sente-se sem controle quando não consegue entrar num túnel ou sair de casa para ir ao supermercado. Aquilo que algumas pessoas reconhecem como sendo o meu percurso pessoal, aquele percurso que é mais conhecido, como sendo o produtor de um festival no Barreiro, uma editora, uma série de coisas, mas quando vamos a ver é tudo uma série de coisas que eu conseguia fazer num ponto seguro, que era dentro de casa. Eu acho que me fui ajustando a isso, recusando uma série de situações, nomeadamente algumas das bandas que eu tinha, eram convidadas para tocar em sítios que tinhas de ir de avião. Houve uma hipótese de tocar ao Brasil e uma pessoa diz que não por causa disto. A sensação de desadequação é agravada por sentirem que outros também não vão entender o que se passa com eles. As pessoas irão naturalmente sentir-se confusas com a situação. A minha família, principalmente ao início, muita dificuldade em aceitar que éramos quase uma maneira de estar na vida e não uma doença. Não era uma coisa fácil de falar em casa com a família. Eu estava lá e acho que eles estavam à espera que as coisas corressem pelo melhor. Pronto. Não falando muito, podia ser que desaparecesse. Mas o ansioso não consegue simplesmente ignorar ou ultrapassar a sua ansiedade naquele momento. O seu cérebro não deixará, paralisando completamente ou disparando para a reação de fuga ou luta, negando assim liberdade ao corpo para agir de forma aparentemente razoável. Esta condição pode resultar num desplotar de outras perturbações. Se o problema se mantém no tempo, a pessoa não se vai manter só ansiosa o tempo todo. E aquilo que vai acontecer é que os nossos mecanismos de adaptação, ao fim de algum tempo, vão começar a mudar e às vezes mesmo a falhar. E é aí que se começam a instalar os sintomas depressivos. Mas eu diria que, numa primeira fase, os sintomas ansiosos são muito importantes. É isto que explica que muitas pessoas tenham simultaneamente sintomas de ansiedade e de depressão. Mas que alterações ocorrem no nosso cérebro para que isto aconteça? A maior parte das nossas emoções são geridas nas zonas mais profundas do nosso cérebro. São estruturas como a amígdala ou o hipocampo, que regulam os químicos que nos ajudam a fazer face ao medo e à ansiedade. De um modo geral, a baixa produção de químicos, como a serotonina, dopamina e norepinefrina, entre outros, tem um papel importante na gênese das perturbações da ansiedade. Segundo a hipótese de alguns investigadores, em situações de ansiedade são estes químicos que ditam o modo como o cérebro irá funcionar. E é por isso que para pacientes que sofram de perturbações da ansiedade é comum a administração de medicamentos inibidores da recaptação de serotonina e norepinefrina. Eu acho que é a solução primeira, portanto, aquela que nos permite relativizar, não é? Então, com a medicação, se calhar nós temos tempo para avaliar a nossa própria situação, porque a terapia demora. Continuava a ter crises cada vez maiores e a solução parecia passar apenas por aumentar a medicação.
não correu muito bem. Mas eu, cada vez que conto esta história, tento sempre fazer a ressalva de que não fiquei, nem sou de perto nem de longe completamente anti-medicação. Pelo contrário, acho que é algo que pode salvar a vida a algumas pessoas. A utilização deste tipo de medicação durante longos períodos é perigosa, por isso deve ser vigiada pelos médicos de forma cuidadosa. O consumo excessivo de ansiolíticos, sobretudo de benzodiazepinas, pode ser uma situação preocupante, porque existem certo tipo de ansiolíticos que podem provocar dependência. No entanto, a medicação pode ser essencial. Existem pessoas que têm muita dificuldade em sair de casa, que não conseguem fazer as tarefas rotineiras do dia-a-dia, ou que têm medo que possa surgir um ataque de pânico a qualquer momento. E neste tipo de casos é essencial a medicação. No entanto, existem outros tratamentos que são igualmente eficazes. Porque a ansiedade não depende apenas de alterações anatómicas e químicas no cérebro, mas também é influenciada pelo que se passa à nossa volta. A psicoterapia tem sido apontada como uma forma eficaz de tratamento das perturbações ansiosas. Foi as ocasiões em que eu senti um maior avanço, e mais do que isso, deu-me uma série de ferramentas para, mesmo não tendo depois a oportunidade de fazer, ir trabalhando uma série de assuntos. Mas a opinião que eu tenho da psicoterapia tem um nome que assusta. Eu acho que até deveria ter outro tipo de nome. Acho que é uma ferramenta útil para qualquer pessoa, quer se sinta uma necessidade extrema de se sentir doente mentalmente, quer não se sinta doente. Mas serão as psicoterapias realmente eficazes? Há estudos que calculam a magnitude de efeito de uma terapia, permitindo avaliar a diferença entre o estado do paciente antes e depois do processo terapêutico. Os efeitos da terapia verificados nestes pacientes são considerados significativamente altos, muito embora a medicação e outros tratamentos baseados em diversas disciplinas também sejam usados eficazmente contra a ansiedade. Uma boa parte das pessoas continua a olhar com alguma suspeita para aquilo que são as psicoterapias. Consideram muitas vezes que não são eficazes ou que fazem muito pouco pelas pessoas. No entanto, a investigação tem vindo a demonstrar com muita consistência que as psicoterapias demonstram uma eficácia muito grande. As perturbações da ansiedade são extremamente debilitantes, tendo custos muito elevados para quem sofre, mas também para a sociedade. Por ano, estima-se que os custos das principais perturbações psicológicas ascendam a 1 milhão de milhões de euros a nível mundial. A parte mais importante, que são chamada dos custos indiretos, não se faz no sistema de saúde, faz fora. Faz fundamentalmente no sistema laboral. E eu acho que essa é uma das preocupações mais importantes que os governos têm, não só em Portugal como em todo o mundo. Quando se começaram a dar conta que a saúde mental má de uma população está associada a indicadores de nível sociolaboral também maus. E, de facto, o que estamos a falar é de impacto económico nas nações. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, por cada euro investido no tratamento da depressão e ansiedade, existe um retorno de 4 euros em melhor saúde e capacidade de trabalho. Talvez não sejam factos intuitivos para a maior parte de nós, mas a verdade é que o desinvestimento no tratamento deste tipo de perturbações não é um problema apenas do indivíduo, é um problema de todos. Quem sofre de ansiedade tem o seu caminho dificultado pelo modo como a sociedade o vê. É lamentável que uma percentagem tão significativa de pessoas que estão em sofrimento psicológico fique por tratar. A sociedade, felizmente, quando tem um problema desta natureza, começa-se a organizar espontaneamente. Felizmente, não deposita toda a esperança nos serviços de saúde, porque senão estávamos mal. E a própria comunidade se começou a organizar. De que formas? Uma das formas mais interessantes foi através do aparecimento de linhas telefónicas. Surgiram linhas telefónicas no país todo, todas as instituições criaram linhas telefónicas, linhas de apoio. Muitas pessoas que sofrem de ansiedade desmoralizam porque partilham do estigma instalado nas pessoas que os rodeiam. Sentem, por exemplo, que a dificuldade de se controlarem é um sinal de fraqueza, ou que com um pouco mais de força de vontade ou um pouco mais de esforço seriam realmente capazes de controlar os seus comportamentos. Eu quase que fazia questão de já para evitar alguma estranheza, anunciar a todas as pessoas que eu tinha ansiedade e que se calhar podia me sentir mal. E assim,
era quase um pedido de desculpas em antecipação, estás a perceber? Daí que se calhar haja pessoas que acham que é só mau feitio. São esses também que tenham alguns à minha volta, não é? Também normalmente afasto rápido. A ansiedade é uma perturbação com causas físicas e mentais consideravelmente debilitante para quem dela sofre e impactante no tecido económico e social das nossas comunidades. Mas existem tratamentos. É possível melhorar e funcionar apesar da doença. Mês a mês há um dia em que é o fim do mundo. A única diferença é que já sei que não é o fim do mundo e que passado um dia ou dois vou estar melhor. Aquele estar desperto não é mau de todo. Temos mesmo que estar despertos, de certa forma. Temos é que perceber quando é que isso nos impede de ser felizes ou de fazer mais qualquer coisa, ou de fazer, ou inclusivamente estar próximo daqueles que nos são próximos. O primeiro passo para controlar a ansiedade é entendê-la. E como é uma perturbação tão comum que nos afeta a todos, este é um processo que começa com cada um de nós, na maneira como encaramos estas perturbações e no modo como agimos perante elas. E é por isso que há conversas que devemos ter.